Tranquilo aqui. Então, boa noite. Aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento, neste curso de grego clássico e koiné, no nível intermediário, no grego 4, promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo Grupo de Estudos do Núcleo de Cultura Clássica. E estamos aqui lendo o Método Atenazi. Eu traduzi aqui a introdução no segundo volume do Método Atenazi. A gente vai fazer a leitura. Vocês querem que eu leia? Minha voz está um pouco melhor? Ou algum de vocês gostaria de ler? A Viviane disse que não está podendo ler. Ao Jordi ou Daniel. Eu leio, professor. Lê, Clodomiro, pode ler. Posso ler? Esse texto em português, é? Isso, eu traduzi aqui do inglês. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Porque aqui está em inglês, né? Isso. Introdução, parte 1. Leituras no livro 2. A linha da história continua do livro 1, com Diceópolis e a chegada de Filipe. Tá dando para ouvir aí? Tá, eu escuto bem. Todo mundo está ouvindo? E a chegada de Filipe de barco a Epidauro e sua visita ao recinto sagrado de Asclépio. Nos primeiros capítulos do livro 2, as leituras finais continuam a saga das guerras persas. As leituras do grego clássico continuam com uma variedade de autores, incluindo Teógenes, Tísteo, Solon, Hesíodo e Xenófanes. As leituras do Novo Testamento no livro 2 são extraídas do Evangelho de João, quando Diceópolis e Filipe retornam a Atenas. A Guerra do Peloponeso estoura. E algumas das leituras do capítulo e as finais são adaptadas do relato de Tucídides sobre essa guerra entre Esparta e Atenas. Enquanto em Atenas Filipe frequenta a escola e o professor dá a ele o historiador Heródoto para ler, as histórias na parte intermediária do livro 2 são tiradas de alguns dos episódios mais memoráveis da história de Heródoto, lidando com a visita do ateniense Solo a Creso, rei da Lídia, e a tentativa malfadada deste último de conquistar o Império Persa governado por Ciro. Esta seção termina com trechos de um belo poema de Baquílides sobre o resgate de Creso por Apolo. As linhas de abertura da Ilíada e da Odisseia de Homero são dadas no final desta seção. E os dois últimos capítulos contêm trechos de Tucídides sobre duas batalhas navais cruciais na Guerra do Peloponeso e trechos dos Arquenenses, de Aristófanes. Acarnenses, não? Isso. Acarnenses, de Aristófanes, nos quais você verá o Diceópolis fazendo as pazes com os espartanos. A vertente da sabedoria grega continua no livro 2, com ditos do antigo filósofo grego Heráclito, e termina no capítulo 29 com material sobre Sócrates. Você pode encontrar alguns links aqui com os ditos dos 7 sábios da Grécia arcaica, incluídos no livro 1. Uma rica variedade de leitura espera por você no livro 2. Isso. Agora ele vai fazer um longo comentário sobre os verbos gregos. Você quer continuar a leitura ou passar para outra pessoa? Continuo. Parte 2, verbos gregos. O material aqui expande a prévia de novas formas verbais no livro 1, páginas 179 a 181. Ele fornecerá informações adicionais que o ajudarão a orientar-se nas tabelas das páginas a seguir e fornecerá uma estrutura sólida na qual poderá situar os novos tempos verbais e modos que estudará na segunda metade deste curso. Não se espera que você aprenda todas as formas
das tabelas nas páginas 23 a 27 e 29 a 30, imediatamente. Você deve começar localizando as formas que foram normalmente apresentadas no livro 1. Elas incluem todas as formas, exceto as do subjuntivo. Então, peraí agora. Passou? E do optativo nas 4 primeiras tabelas, páginas 23 a 26. No capítulo 16, você aprendeu que as formas média e passiva são idênticas no presente e no imperfeito, e que são diferentes no futuro e no auristo. Assim, na segunda tabela, você encontrará as formas médias passivas de Lio, no presente e no imperfeito. Mas na quarta tabela, você encontrará apenas as formas da voz média de Lio, no futuro e no auristo. A quinta tabela, página 27, mostra as formas passivas de Lio no futuro e no auristo. E você aprenderá essas formas no capítulo 17. O novo material sobre formas verbais no livro 2 está organizado da seguinte forma. 1. O auristo e o futuro passivo no capítulo 17. 2. Tem que subir, professor. Você não está vendo 2? Não, aqui só está aparecendo 1 para mim. Tem que subir aí. Aliás, descer, né? A não ser que eu leia. Aqui está em inglês o meu. Deixa eu ver aqui. Eu não sei, eu estou visualizando 2, um grupo de verbos. Pergunta à turma aí, professor, se estão conseguindo ver o restante. Vocês estão conseguindo ver o 2, gente? Eu só estou olhando até o item 1. A origem do futuro passivo do capítulo 17. Deixa eu ver aqui. Desceu para o 2? Agora sim. Agora deu. Pode parar aí. 2. Um grupo de verbos que terminam em mi, na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, nos capítulos 18, 19 e 20, você já aprendeu 2 desses verbos, em mi e em. O 3. O modo subjuntivo, capítulo 21. 4. O modo optativo, capítulo 25. 5. Os tempos perfeitos e mais que perfeito serão vistos no capítulo 27 e 28. Você já sabe pelas tabelas verbais que preencheu durante seu estudo do grego do livro 1, onde as formas subjuntivas e optativas se encaixam nas tabelas. E você encontrará as formas do subjuntivo e optativo nas tabelas das páginas seguintes. As formas dos tempos perfeito e mais que perfeito estão organizadas nas 2 últimas tabelas, páginas 29 a 30. Você deve estar satisfeito por já conhecer cerca de metade das formas dessas 7 tabelas. Parte 3, modos subjuntivos verbais e adjetivos verbais. Os verbos gregos têm 4 modos: indicativo, imperativo, subjuntivo e optativo, expressando a maneira pela qual a ação do verbo é concebida pelo falante ou escritor. Nas leituras, você viu muitos verbos no modo indicativo, o modo usado para expressar afirmações e perguntas sobre a realidade ou sobre o fato. Você também já viu muitos verbos no modo imperativo, o modo usado para expressar comandos. Até agora, você viu apenas imperativos de segunda pessoa, por exemplo, Xantias, levante a pedra, ou bois, arrastem o arado.
O grego também tem formas imperativas da terceira pessoa, não dirigidas diretamente à pessoa que deve fazer a ação, mas a outra pessoa, por exemplo, deixe Xantes fazer isso, que os bois arrastem o arado. Você encontrará exemplos delas na leitura do capítulo 30, mas elas não estão incluídas nas tabelas. Além dos verbos no modo indicativo ou imperativo, você viu os infinitivos, que são os substantivos verbais que não são limitados. Aí é em inglês, né? Fun, né, professor? Ou não? É fim. É fim, é de infinitivo, Fim, né? Ah, tá. Vem da palavra latina finis, que significa fim ou limite, por pessoa ou número, e que se encaixam em um padrão de frase como não consigo trabalhar. Você também viu muitos particípios, que são adjetivos verbais, que se encaixam em padrões de sentenças como o seguinte: o homem que trabalhava no campo levantou a pedra. No livro 2, você aprenderá 2 novos modos. O subjuntivo e o optativo. Nas orações principais, eles não expressam declarações ou perguntas simples sobre a realidade ou o fato, mas se encaixam em padrões de sentenças como o que devemos fazer? Ou eu gostaria de ter minha visão restaurada. Eles também são usados em vários tipos de orações subordinadas. As orações subordinadas que exigem esses modos geralmente usarão o subjuntivo se o verbo da oração principal estiver em um tempo primário, presente, futuro ou perfeito. E o optativo se o verbo da oração principal estiver em um tempo secundário, imperfeito, auristo ou mais perfeito. Professor, secundário e primário é em relação àquelas terminações de primárias e secundárias, é isso? Sim, exatamente. Tá bom. Ocasionalmente, você encontrará formas subjuntivas e optativas nas histórias antes de serem formalmente introduzidas na gramática. Essas formas são muito fáceis de reconhecer. A maioria dos verbos no subjuntivo tem as vogais longas usadas antes da desinência. Encontre exemplos nas tabelas, nas páginas a seguir. O optativo tem o sufixo i ou ie, que combinam com outras vogais no verbo para dar formas que são imediatamente reconhecíveis pelos ditongos oi, ai, u. Não, ou. Mas não fica com som de u, né? Não, é que é ou. Não é o. Ou Não. mesmo, né? Ditongo, né? É. Tá. Não é o. Tá. Oi, ai ou oi. Não é isso? Isso. Uhum. Ou o dígrafo de vogal longa, ei. Novamente, encontre exemplos nas tabelas nas páginas seguintes. A ajuda com a tradução nas formas subjuntivas e optativas nas histórias, antes que esses modos sejam formalmente introduzidos, será fornecida nos comentários abaixo dos parágrafos das histórias. Parte 4, partes principais. Depois de aprender as regras para a formação das várias formas verbais, você será capaz de reconhecer ou construir todas e quaisquer formas nas tabelas, se conhecer 6 formas básicas de qualquer verbo. Essas 6 formas são chamadas de partes principais. E para Lio, elas são as seguintes: presente ativo, Lio; futuro ativo, liso; aoristo ativo, Elisa, né? Elisa. Perfeito ativo, leluca. Perfeito médio passivo, leluma. Aoristo passivo, eluten. Isso. Eliten.
Elite. Isso. Aí Elite. eu sempre tenho uma certa dificuldade de memorizar a ordem, sabe? Eu decoro as 3 primeiras, mas as 3 últimas eu sempre tenho dificuldade de memorizar. Então, agora era a hora de vocês tentarem memorizar a ordem, que é presente, ativo, futuro ativo, aoristo ativo, perfeito médio passivo e aoristo passivo. A partir de agora, eles vão nos vocabulários vão aparecer assim, e também nos dicionários bons eles vão aparecer essas 6 formas, a não ser que não tenha alguma delas. Tá dando para E entender? professor, Oi. só uma dúvida com relação à parte 3, qual a diferença entre o subjuntivo e o optativo? Sim, o subjuntivo, ele expressa mais assim uma questão de dever, e ele tem uns usos assim alternativos, exortativo na primeira pessoa do plural, e ele também tem um uso deliberativo quando você tem que escolher entre uma coisa e outra, enquanto que o optativo ele expressa um desejo assim, tipo, normalmente as pessoas traduzem assim como tomara que aconteça isso, e ele também é usado em algumas condicionais, em subordinadas Entendi, professor. condicionais. O subjuntivo é mais certo do que o optativo, né? Isso aí eu não posso afirmar com certeza. Todos dois são irreais, né? Mas assim, qual dos dois dá mais o sentido de irrealidade, agora me foge a lembrança. Um dos dois realmente dá mais sensação de irrealidade, principalmente nas condicionais. Tranquilo, professor. Obrigadão. Continuando aqui. Aí aqui vai dizer assim como é que você constrói todos os tempos verbais a partir dessas 6 formas. Você pode construir outras formas do indicativo a partir dessas partes principais da seguinte forma: a partir do presente ativo lio, você pode construir o presente médio passivo liomai, o imperfeito elion, porque mantém o mesmo radical, né? Muda só as terminações e o prefixo, e o imperfeito médio passivo eliomen, muda também somente a terminação e o prefixo. A partir do futuro ativo liso, você pode construir o futuro médio lisomai, muda apenas a terminação. A partir do aoristo ativo elissa, você pode construir o aoristo médio elissamen, só muda só a terminação. A partir do perfeito ativo lélica, você pode construir o mais que perfeito elélique, vai mudar, né, o prefixo e a terminação. A partir do perfeito médio passivo lelimai, você pode construir o mais que perfeito médio passivo elelimen, que vai mudar somente o prefixo e a terminação, que vai mudar para a secundária, né? Parece Professor, simples, essa mas não é. tradução que o senhor. Oi? Essa tradução é da terceira edição, né? Que o senhor está fazendo? Sim, com certeza. Não tem, não, É, porque na segunda? a minha
Porque quando eu vim fazer esse curso, eu tirei cópia logo de tudo. E na época, há 2 anos atrás, era a segunda edição. Então, eu estou com os 2 volumes da segunda edição ainda. E na segunda edição está diferente, realmente. Esse aí está bem melhor. Ah, sim. Mas eu vou ler aqui, que o meu está todo em inglês, né? Eu tenho que ler para ver se realmente está diferente. A partir do aoristo passivo eliten, você pode construir o futuro passivo litesomai, né? E aí o que você vai mudar é que você vai tirar, né, o prefixo e vai acrescentar o sigma mais a vogal temática e as terminações primárias médias. Então fica litesomai. Aí agora aqui as tabelas. Vamos ver aqui as tabelas. Talvez aqui eu tenha que diminuir um pouquinho o zoom. Pronto. Aí aqui, ó. Isso aqui é para vocês só fazerem uma previsão. Não é para decorar, mas é preciso fazer uma previsão. Então, o que você já conhece? Lio, lies, liei, liomen, liete, liusi. Aí como é que é o subjuntivo? Lio, lies, liei, liomen, liete, liosi. Isso aqui é o presente do subjuntivo. E aí vocês percebem que as vogais temáticas vão alongar de Y para eta, de ômicron para ômega. No optativo vai haver, né, umas contrações e aí vai aparecer um oi e ali você vai ter o mi, sigma, né, men, te, en, né? Lioimi, liois, lioi, lioimen, lioite, lioien. Aí o imperativo lie, liete, você já conhece. O infinitivo lie, você já conhece. Participo ativo lion, liusa, lion, liontos, você já conhece. Aí a Viviane está falando alguma coisa que é igual, né? Sim, vai ter muita ambiguidade estrutural. Você vai ter que mas vai se desfazer essa ambiguidade estrutural conforme o contexto. Aí agora o imperfeito mantém o mesmo radical do presente, mas você acrescenta a prefixo y e as vogais e as terminações, melhor dizendo, secundárias. Elion, Elies, Elie, Eliomen, Eliete, Elion. Agora, a tabela do presente e do imperfeito na voz média ou passiva. Então, aqui, liomai, aqui com a voz, com as terminações médio ou passivas, secundárias, né? Liomai, liei ou liei, lietai, liometha, lieste, liontai. Isso aqui vocês deveriam já conhecer. Aí como é o presente médio passivo do subjuntivo. Liomai, liei, lietai, liometha, lieste, liontai. Novamente, onde tem ômicron vira ômega, onde tem y vira eta. Aí aqui o optativo, você vai ter as terminações secundárias e o oi contraído, né, daquelas vogais vai aparecer, né? Lioimen, lioio, lioito, lioimetha, lioste, liointo. E aí o imperativo lio, lioste, que vocês deveriam conhecer, liesta é o infinitivo, liomenos, liomene, liomeno. Aí aqui a Viviane falou mais alguma coisa. Quis exprimir que deveríamos saber as formas anteriores de có
para os verbos pedidos o que precisamos das tabelas feitas para acompanhar este volume. Que localizar os verbos do volume 1, que ele quis dizer, é que quis exprimir que devemos saber as formas anteriores de cor para os verbos pedidos. Sim, basicamente é. Se você não aprendeu decoradamente, sempre dá para pesquisar em algum lugar. A verdade é que você vai aprender decorando anos e anos de prática, né? Mas ou anos e anos de revisão. Mas sempre dá para você abrir uma gramática e fazer uma revisão, né? Tudo mais. Não é uma coisa do outro mundo. Aí agora que o imperfeito médio passivo, né? Eliomen, Elio, Elieto, Eliometha, Elieste, Elionto. Sempre lembrando que isso aqui é o imperfeito médio passivo, né? Pode ser tanto soltava como era solto, né? Continuando. Aí aqui tem as tabelas do futuro e do aoristo, do futuro e do aoristo. Ativo, não é passivo. Lisso, lisseis, lissei, lissomen, lissete, lissosim. Isso aqui é o futuro do presente, perdão. Lisso, lisseis, lissei, lissomen, lissete, lissosim. Então isso aqui é eu soltarei, tu soltarás, ele soltará, nós soltaremos, vós soltareis, eles soltarão. Aí não tem o futuro do subjuntivo, o optativo tem futuro do optativo, lissoimi, lissois, lissoi, lissoimen, lissoite, lissoien. Não tem o futuro do imperativo. Boa noite, Paulo. Deixa eu anotar aqui que você chegou. Como tem pouca gente agora, eu estou fazendo a chamada na caneta. A vantagem de ter pouco aluno. Tinha também o Joel Penha. Joel Penha apareceu hoje. Pronto. Aí aqui. Licei, né, que é difícil traduzir, mas concorda, né, com o contexto para poder dizer, né, irá soltar, né, vai soltar, alguma coisa assim, né? Lisson, né, vai soltando, né? Lissusa, lisson, lissontos. Aí é que o aoristo, ele junta, né, o aoristo com o futuro porque eles têm radicais parecidos e têm um signo. Então, elissa, ele soltou, né? Elissas, elissem ou elissem, elissamen, elissate, elissan. E esse aqui é um aoristo sigmático, né? Um aoristo primeiro. Aí que o subjuntivo não tem o aumento. Então, uma coisa que é preciso observar é que o aoristo do subjuntivo não dá a ideia de passado. Ele só dá a ideia de ação pontual. Lisso, lisseis, lissei, lissomen, lissete, lissosim. Aí onde tinha assim um alfa, né? Ele coloca aqui um ômega e um eta, né? Perceba, né? Aí aqui o optativo vai ter uma confusãozinha aqui, né? Hora vai ser a hora vai ser ei. Aí lissaimi, lisseias ou lissais, aí lisseien ou lissai, ou lissaimen, lissaite, lissaian, lissaien. Vai ter, né, um optativo aqui, vai ter umas variedades aqui de formas. O imperativo do aoristo, lisson, lissate. Isso aqui é o optativo aoristo, só para saber. Lissai é o infinitivo aoristo, né? Aí lissas, que a gente lissasa, lissan, que a gente traduz como tendo soltado, né? Depois de soltar.
lisantos. Aí agora o futuro aoristo, voz média. A voz média não é a voz passiva, porque a voz passiva é diferente. Como é que é o futuro? Lissomai, então isso aqui seria eu solto-me, eu solto para mim mesmo, para o meu próprio interesse, né? Lissei, lissei, lissetai, lissometha, lisseste, lissontai. O não tem futuro médio do subjuntivo, o optativo fica lissoimen, lissoio, aí volta até o oi, lissoito, lissoimetha, lissoiste, lissointo. Não, Professor, oi. eu soltarei, né? Porque é no futuro aí, professor. Sim, Para mim mesmo. sim, soltarei para mim mesmo. Eu falei errado, foi? Não, o senhor falou no presente, eu solto. Ah, então foi perdão. Soltarei para Não, mim não, mesmo, me soltarei. não, é porque passei batido também. Tudo bem. Aqui, lissoimento seria assim: tomara que eu soltarei para mim mesmo, tomara que eu me soltarei. Uma coisa assim, né? Expressando um desejo. A imperativo não tem no futuro. A infinitivo, assim, ficaria tipo: vai soltar-se, né? Vai soltar para si mesmo. Lissômenos seria uma coisa como vai soltando-se, né? Ou que vai soltar-se, né? Uma coisa assim, né? Lissomene, lissomeno. Aí agora o aoristo médio. Elissamen, Elisso, Elissato, Elissametha, Elissaste, Elissanto, que seria alguma coisa como soltei a mim mesmo, soltei para o meu próprio interesse. Aí tem o subjuntivo, né, que é difícil de traduzir, né? Aí encaixa, né, numa oração normalmente uma oração condicional, uma oração exortativa, né? Lissomai, lissei, lissetai, lissometha, lisseste, lissontai. O optativo, lissaimen, né, que seria, né, alguma coisa como eu soltei, tomara que eu tenha soltado eu tenha me soltado, uma coisa assim, né? Aí lissai, né, que seria o imperativo, né, resgata, né, resgata, solte-se, né, solta-se, né, lissaste, soltem-se, resgatem, lissastai, soltar-se, né, e isso aqui é a voz média, né, soltar-se, lissar menos, soltando-se, né, soltar, soltando-se para o próprio interesse, né, lissamene, lissameno. Aí agora, a novidade aqui que vocês não viram é o passivo, né? O futuro passivo. Ele vai ter essa partícula, essa característica teta-eta, que às vezes não vai ser teta-eta, às vezes vai ser só eta. Então, litessomai é eu eu fui solto, né? Na verdade, litessomai, eu fui solto. Melhor dizendo, eu serei solto. Litessei e litessei, serei, tu serás solto. Litessetai, ele será solto. Litessometa, nós seremos soltos. Aí aqui ficou para outra página. Litesseste, vós sereis soltos. Litessontai, eles serão soltos. Não tem subjuntivo, optativo ficou litessoimen, seria tomara que eu serei solto, né? Litessoio, litessoito, litessoimetha, litessoite, litessointo. Aí aqui não tem imperativo, infinitivo litessestai, que seria alguma coisa como
vai ser solto. E litessomenos é alguma coisa como vai sendo solto, irá ser solto, né? Alguma coisa assim, né? Que irá ser solto, né? Litessomenos, litessomene, litessomeno. Aí agora o aoristo passivo. Veja que tem a mesma característica do teta-eta. E aí não tem a vogal temática ômicron Y. No lugar da vogal temática ômicron Y, tem o teta-eta e as terminações primárias, ni, sigma, nada, men, te e san, que substitui o ni. Então, Professor, oi. aqui o infinitivo, o senhor falou vai ser solto, mas é o infinitivo do futuro, não deve ser irá ser solto, não? Sim, eu não sei se fica melhor irá ser solto ou vai ser solto. O que você acha? Eu não sei qual é a forma correta, professor, que o senhor acredita que seja. Não, eu fiquei em dúvida agora. Assim, uma Não talvez é seja porque uma. está no futuro, né? Não, porque uma Aí seria talvez uma seja irá mais. ser, vai Talvez, ser, talvez uma seja eu mais vou, coloquial vai e a ser, outra vai. seja mais padrão, né? E aí é complicado, né? Assim, quando é que a gente fica sempre brigando, né, com o coloquial. Quando é que é Eu digo coloquial? porque esse Atanásio, ele dá uma tradução em inglês. Em inglês está como? O senhor viu lá? Ah, não, assim, agora eu não lembro. Mas Não lembro, né? o. Eu vou botar aqui interrogação. Não, Irá ou vai, né? Porque o vai está no presente. não, assim, onde eu sei que tem, sabe onde é? Eu vou pegar ali, tá bom? Ah, ah, no perfeito, no perfeito eu acho que tem. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. No ser aprenderá a ter as estrelas como guia, brilham iluminando o céu. Aqui, optativo, perfeito, futuro. Aqui ele bota haver de soltar. Você acredita que ele bota haver de soltar? Haver de soltar? Você me ouviu, gente? Ouvi, professor. Pois é, ele bota haver de Sim, professor. soltar. Ele bota haver de soltar. Pronto. Aí, arquivo. Continuando. Aí, então vocês viram aqui que ele tem a característica do teta, né? Na passiva tem o teta-eta. Só que às vezes esse teta-eta vai desaparecer e vai ficar só um eta. Aí, aqui
O subjuntivo aqui é... Então, aqui, elithen, né, seria alguma coisa como eu fui solto, né? Litó, lités, lité, litomen, lité, litócem. É difícil de traduzir isso aqui, depende do contexto, depende da frase, né? Solto assim não dá para traduzir. Liteien também é difícil de traduzir. Litete, litete, também aqui seria assim, alguma coisa como seja solto, só que com a urgência, sabe? E aqui sejam soltos, com uma certa urgência. Aí, litenas seria assim, haver de soltar, só que com uma certa urgência, uma certa pontualidade. Litem seria soltando, né? Assim, sendo soltado, né? Soltado, né? Litença, soltada, né? Liten, soltado, né? Aí aqui ele faz um outro comentário. As partes principais de muitos verbos seguem padrões simples. Portanto, se você conhece a primeira parte principal, o presente do indicativo ativo, você pode construir as partes principais restantes de acordo com as regras, muitas das quais você já aprendeu. Muitos verbos, no entanto, seguem padrões linguísticos mais complexos, de modo que suas partes principais não podem ser previstas com base em regras fáceis. Em outras palavras, você tem que estudar muita filologia para entender como é que um radical virou outro radical. Entendeu? Em alguns verbos, o radical aparece em diferentes formas, é, em diferentes tempos. Por exemplo, nas formas do verbo li, dadas acima, você pode ver dois radicais ligeiramente diferentes. Li com o y longo e li com y breve. Um conhecimento de radicais é útil, como você já sabe a partir do livro 1. Alguns verbos comuns usam radicais etimologicamente não relacionados para suprir as formas que faltam. Ou seja, você tinha dois verbos que significavam quase a mesma coisa, só que ele não tem todos os tempos verbais. E o outro, ele acaba funcionando como tempo verbal daquele outro verbo. Tá dando para entender? É assim, você tem dois verbos que significam quase a mesma coisa, mas um verbo não tem todos os tempos verbais. E aí o outro acaba funcionando como um tempo verbal daquele verbo. A gente tem isso em português também. Por exemplo, em verbos irregulares, como o verbo ser e o verbo ir. Por exemplo, qual é o passado do verbo, o pretérito perfeito do verbo ir? Qual é o pretérito perfeito do verbo ser? Isso. E se você for ver a conjugação do pretérito perfeito, do verbo ser e do verbo ir, são iguais. Então, o que acontece é isso. Muitas vezes você tem verbos em grego que funcionam como complementares. Eles, um funciona como futuro do outro, ou funciona como aoristo do outro.
tem esses casos. Então, aqui, alguns verbos comuns usam radicais etimologicamente não relacionados para suprir as formas que faltam. Por exemplo, Hairel não tem um aoristo relacionado ao radical aire. Melhor, Airel não tem um aoristo relacionado ao radical aire, mas em vez disso, usa o radical hell para suprir o aoristo que falta. As outras partes principais deste verbo são regulares, exceto para y em vez de eta, esperado no aoristo passivo. Então, hairel, hairesso, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom aqui. Então, aqui, ó. Não é airel, deixa eu ver aqui. Hairel, hairesso, heilon, heireka, heirema, heireten. Aí eu não concordo com o Atenas aqui. Porque para mim o Atenas aqui está sendo preguiçoso. Tá entendendo? Porque para mim é óbvio que pelas regras fonéticas o ai virou ei e virou e o y virou eta e o rho virou lambda ali naquele caso ali. Tá entendendo? Porque são coisas que podem acontecer nos metaplasmos fonéticos. Vocês estão entendendo? Mas ele diz, não, são verbos diferentes, que eles acabaram complementando um ao outro. Mas agora que o desafio agora aqui é ver se vocês se lembram. Vai. Hairel, qual é? Hairel é o quê? Qual é o tempo e o modo de Hairel? Não, isso aí é o significado. Eu quero é o tempo e o modo. E a voz. Olha, o Rodrigo chegou. Rodrigo, qual é o tempo, o modo e a voz de Hairel? Presente. Do quê? Indicativo ativo, isso. Agora, hairesso. Hairesso é o quê? Pela ordem lá, futurativo, né? Isso, futurativo. E heilon é o quê? Com o epsilon lá, aoristo, né? Ativo. Isso, aoristo ativo. E heireka, o que é hereka ou heireka? Perfeito, professor. Perfeito, né? Ativo. O que é heiremai? É imperfeito? Perfeito, médio passivo. Isso, não é passivo, é médio passivo. Heirema é médio passivo. E o que é heireten?
Aí o auristo passivo. Isso, é auristo passivo, não é médio passivo, porque tem o teta eta. Tudo bem? Vê se vocês decoram essa sequência, que até hoje eu não consegui decorar, não. Eu só decorei os 3 primeiras sequências. Em todos esses anos, nessa indústria vital, eu ainda não consegui decorar as 6 formas principais na sequência. Eu só decorei as 3 primeiras. De onde veio esse Y do lambda? Y do lambda é muito fácil. O eta para virar Y é fácil. E ainda mais com Y iota. Iota é moleza. Y iota para trocar para eta é tranquilo, todos os dois são longos. Vocês estão entendendo as questões fonológicas? Mas não tem um epsilon iota lambda em Halon? Na linha abaixo. Ah, sim, está falando aqui. Por conveniência, os gramáticos dizem que os radicais desses verbos são heire e hell. Deixa eu ver aqui o que ele está dizendo, se eu inventei isso aqui. Porque na digitação, às vezes, a gente inventa umas coisas, sabe? Vocês sabem, né? Eu digitando aqui, eu enlouqueço. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo que fala lá. Fala mesmo, hell. Por conveniência, os gramáticos dizem que os radicais desses verbos são heire e hell. Não concordo muito, não. Para mim, devia ser heire e heil. Mas é assim, né? Os gramáticos não concordam uns com os outros, né? Observe, deixa eu ver aqui, verbos como esse, que começam com a vogal ou ditongo, tem um aumento temporal em vez de redobro no tempo perfeito. Verbos que começam com certas consoantes ou encontros consonantais terão aumento silábico em vez de redobro. Por exemplo, espeldo, perfeito, espelcar. Ele está explicando assim, deixa eu ver se eu entendi o que ele está explicando. Que para trocar de Halon, melhor, de Halon para Heireka, teria que ter um aumento em vez de um redobro. Mas na prática, esse aumento e esse redobro aqui estão muito parecidos. Esse aumento e esse redobro aqui estão muito parecidos. Eu não consigo ver assim a diferença, não. Pois é.
no livro 1, a partir do capítulo 10, demos o presente, o futuro e o aoristo da maioria dos verbos nas listas de vocabulário. Incluímos o participo aoristo para mostrar o radical aoristo não aumentado. No livro 2, daremos na lista de vocabulário do capítulo conjuntos completos de partes principais para a maioria dos verbos. Não daremos as partes principais dos verbos contratos regulares que seguem os padrões dos verbos contratos, modelo filéu, timal, delol. Para as partes principais desses verbos modelo, veja o vocabulário de grego para o inglês no final deste livro. Também não costumamos dar as partes principais dos verbos compostos, para os quais as partes principais do verbo simples já foram dadas. Consulte o vocabulário grego para o inglês conforme necessário. A partir do livro 2, ele vai começar a ser preguiçoso e não vai começar a dar um bocado de coisa, mas ele vai querer que você reaprenda vários verbos nas 6 formas. Todo capítulo ele vai dar uma lista de verbos com as 6 formas. Verbos que você já aprendeu, mas que você só aprendeu as 3 primeiras formas e agora você vai aprender as 6 formas principais. Vocês estão entendendo? Cada capítulo ele vai apresentar uma pequena lista de verbos que você já aprendeu no livro 1, mas em vez de aprender só as 3 primeiras formas principais, você vai vai ter que decorar as 6 primeiras formas, as 6 formas principais. Aí aqui ele vai parar também de dar nomes próprios, vai parar de dar os nomes, os verbos contratos, e aí vai parar de dar os participa aoristo. Às vezes ele vai dar o imperfeito quando tiver alguma diferença, por exemplo, quando tiver um imperfeito no ático e um imperfeito diferente no koiné. Após as passagens de leitura, daremos conjuntos completos de partes principais de verbos importantes, a maioria dos quais você conheceu no livro 1. Esses conjuntos são organizados de acordo com certos princípios linguísticos para ajudá-lo a ver as semelhanças entre verbos e organizá-los em agrupamentos úteis em sua mente. Ver as semelhanças e os padrões compartilhados facilitará o aprendizado das partes principais. Ele vai pegar verbos que têm sufixos parecidos, ou então que têm prefixos parecidos, para você perceber como é que eles são formados. E aí você vai conseguir juntar eles nos padrões. É tipo... Aqui a Daniel está fazendo uma pergunta. Não. Ele às vezes vem antecedido só de an ou de rina. Tem algumas conjunções que introduzem, né, o subjuntivo. E às vezes ele vem sozinho, dando a ideia de exortação. Assim, vamos fazer isso. Ah, tá. Mas não necessariamente ele vem com alguma partícula, não, né? Não. Aí ele vem quando ele está subordinado, né? Entendi. Valeu, Bruce. Deixa eu ver aqui. Aí terminei? Não, ainda tinha mais umas tabelinhas. Tabela dos verbos perfeito e mais perfeito. Aqui para vocês verem como é que é o perfeito e mais perfeito. O perfeito, ele tem um negócio chamado redobro ou reduplicação, que é assim, você pega a primeira consoante do radical. Boa noite, Viviane. Você pega a primeira consoante do radical, aí você junta com um Y, e aí você acrescenta mais uma sílaba, e aí você ainda coloca um capa alfa lá na frente, para terminação. Então fica o Lio, fica Lélica,
Aí fica eu tenho soltado, eu estou solto. Boa noite, Clodomiro. Lélicas, eu tenho soltado, tu tens soltado, tu estás solto. Lelique, leliquen, lelicamen, lelicate, lelicassim. O subjuntivo ele é uma perífrase, que ele bota assim, lelicós e lelicotes, mais o, o subjuntivo do verbo emi, então fica lelicós, lelicós és, lelicós ei, lelicotes homem, lelicotes ete, lelicotes ossi. O optativo é parecido, mas o verbo emi é que fica no optativo. Então fica lelicós eien, lelicós eies, lelicós eie, lelicotes eimen, lelicotes eite. Ah, sim, entendi. Lelicotes eite, lelicotes eie. É imperativo. Lelicós também é uma perífrase. Lelicós iste, com o verbo emi. Lelicotes este. O infinitivo é lelikenai, lelikenai. O partivo é lelicós, leliquia, lelicos, lelicotos. Aí o mais que perfeito, o que acontece no mais que perfeito? Ele pega mais um aumento em cima da reduplicação e troca o alfa por um eta. Então fica elelique, eleliques, eleliquei, eleliquemen, eleliquete, eleliquesan. E aí fica assim, tipo, eu tinha soltado, eu soltara, né? Eu tinha soltado, eu soltara. Tranquilo? Aí ainda tem né, a voz média ou passiva, leli mai do perfeito, leli mai, leli menos o, leli menos em, leli stai, leli menos, leli mene, leli menos. Só para vocês darem uma olhada, leiam por favor isso aqui, porque é só uma previsão, né? Leiam isso aqui, depois a gente vai estudar. Aí aqui o mais que perfeito é médio, elelimen, né? Eleliso, elelito, elelimetha, eliliste, elelinton. Pronto, acabou. Eu apressei o finalzinho porque já estava cansado e já estava passando das 10h07, né? Mas é interessante que vocês vejam essa tabela completa e percebam, né, que bem aqui ele para de usar formas apenas sintéticas e ele começa a usar perífrases, utilizando o verbo emi junto com o particípio para poder formar a forma verbal. Tudo bem? Uma dúvida rapidinho. O subjuntivo e o optativo a gente ainda vai ver, não é isso? Vai. É porque a gente vai ver primeiro a voz passiva do aoristo e do futuro. Aí, não, mas eu estou me referindo, professor, na voz ativa mesmo. A gente viu no livro 1? Não, viu não. Aqui ele tá fazendo uma preview, uma previsão. Essa tabela. Ah, tá certo. Eu já estava preocupado. Eu digo, pô, será que eu vi e não estou lembrando? Não, isso aqui é uma previsão. Ele está mostrando tudo o que a gente vai ver no livro 2, para depois a gente ver. Mas ainda não vimos, não. Tudo bem? Então, agradeço por estarem aqui presentes. Eu vou encerrar a gravação. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Bom descanso. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado pela aula.